Você já ouviu falar que a geopolítica está mudando e que a China está tomando a hegemonia dos Estados Unidos, ou que o Brasil precisa buscar seus interesses geopolíticos? Mas afinal, o que é geopolítica? Por definição, a geopolítica é um campo de estudo onde se busca interpretar as relações de poder entre diferentes estados e atores não estatais relevantes no cenário internacional. Então, o conceito-chave da geopolítica, e não só da geopolítica, da política como um todo, é o conceito das relações de poder, é tentar entender essas relações de poder. A diferença é que na geopolítica, essas relações de poder vai ter um enfoque no Estado, nas relações entre os Estados. E claro, também atores que são influentes no cenário internacional, mas que não necessariamente são Estados. Então, quando a gente fala sobre geopolítica, a gente fala, claro, sobre conflitos mundiais, a gente fala sobre relações econômicas, relações políticas, relações sociais, mas a gente fala principalmente das relações de dominação entre os países. Relações de dominação entre os países, porque seria ingenuidade a gente achar que os Estados Unidos, sendo um país soberano, e a República do Nepal, sendo também um país soberano, eles vão ter o mesmo poder no cenário internacional. Então os países vão utilizar do seu poderio econômico, da sua capacidade política, da sua localização geográfica para obter vantagem sobre outros países, sobre outros estados. E isso é basicamente o fundamento da geopolítica. E nesse cenário internacional, os países podem se relacionar competitivamente, né, com guerras comerciais, com guerras políticas e, em última instância, guerras militares, ou podem se relacionar cooperativamente, seja formando blocos, pactos, alianças, etc., para que, através da cooperação, esses estados consigam obter alguma vantagem sobre outros estados. Agora, apesar dos países poderem se relacionar cooperativamente, formando alianças, isso não quer dizer uma amizade, da forma que você se relaciona, né, com uma outra pessoa, uma relação de amizade, que, enfim, você vai estar sempre do lado daquela pessoa, independentemente de qualquer coisa. Com a geopolítica, e no caso dos estados, isso não existe, a amizade não existe. Você pode ter alianças, você pode ter pactos extremamente fortes, por diversos motivos, mas uma coisa é certa, não existe amizades, apenas interesses na geopolítica. Então, se a geopolítica é o estudo das relações entre os estados, a gente precisa entender melhor o que são os estados. Essa pergunta é muito complexa para destrinchar em um só vídeo, você pode ter uma matéria de meses e meses só para destrinchar o que é a teoria geral do Estado, mas a principal característica que eu quero trazer aqui para esse vídeo, para estudar a geopolítica, é que o Estado é o lugar onde se condensam todas as relações de poder dentro de uma nação. O Estado é muito mais do que a condensação das relações de poder, mas é fundamentalmente a principal condensação dessas relações de poder. Isso significa que quando você escuta alguma notícia falando que o Brasil tem interesse em algo, ou que a França tem interesse em fazer alguma coisa no cenário internacional, isso não quer dizer que o país inteiro tem aquele interesse, né? E aí é o que a gente chama de interesse nacional. Ou seja, qual que é o interesse nacional de um país? Isso não quer dizer que todas as pessoas daquele país querem aquilo. Isso é evidente, mas é bom a gente deixar isso claro, porque o chamado interesse nacional, ele é sustentado por determinados grupos de poder, ou que a gente chama de blocos no poder daquele país. Ou seja, grupos econômicos, grupos políticos, grupos ideológicos que sustentam um determinado líder ou um determinado governo. Então, o que a gente chama de interesse nacional, na verdade, é o resultado das relações de poder que ocorreram dentro de um determinado país, dentro de um determinado estado. Então, para a gente entender como que um estado vai se comportar, a gente precisa entender como que funcionam os grupos de poder em um determinado país, quais são os grupos que estão no poder, que formam o bloco do poder, e como eles se relacionam com os outros países. Um exemplo relativamente recente que eu sempre gosto de citar é durante o governo Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro, que em um determinado momento do seu governo acenou para a possibilidade de mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv, né, a capital do país de Israel, para Jerusalém, que foi uma intenção claramente ideológica. Não existia nenhum motivo, nenhuma vantagem econômica para essa mudança de embaixada de um lugar para o outro. Era apenas um movimento ideológico. E aí a gente viu um embate entre dois dos principais grupos de poder que sustentavam o governo Bolsonaro. O primeiro era a bancada evangélica,
né, muito mais voltado para a questão ideológica, que apoiava veementemente essa mudança de embaixada para Jerusalém, e havia o agronegócio, que é um grupo de poder que, apesar de convergir ideologicamente com a bancada evangélica, com o governo Bolsonaro, do ponto de vista de uma agenda mais conservadora, o agronegócio foi radicalmente contra a essa mudança de embaixada, porque o agronegócio exporta muitos produtos para países árabes. E os países árabes poderiam boicotar o agronegócio brasileiro. E isso causaria bilhões e bilhões de dólares em prejuízos para o agronegócio. Então o resultado foi a não mudança, né, a permanência da embaixada do Brasil em Tel Aviv e não para Jerusalém, porque isso poderia causar impactos econômicos diretos a um determinado grupo de poder. Então até aqui ficou claro que para entender geopolítica a gente precisa entender o Estado e os grupos de poder que atuam dentro desse Estado. Mas uma última questão que é muito importante de se falar e que a gente não dá muita importância por achar que já sabe o significado dele, é bom a gente esmiuçar um pouquinho mais para não deixar nenhuma dúvida. O que é o poder? A principal definição de poder para Max Weber é que o poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. É muito comum, ao estudar o poder, muitos teóricos separarem entre poder ideológico, poder econômico, poder político, para justamente tentar identificar o fenômeno de uma forma mais precisa. Mas o poder, ele é o resultado entre componentes materiais, econômicos e poderes ideológicos, né, ideacionais. Então, quando eu falei anteriormente sobre os principais grupos de poder que sustentavam o governo Bolsonaro, eu falava sobre a bancada evangélica e a bancada do agronegócio. E ali eu fiz uma distinção entre uma bancada mais ideológica e o agronegócio como algo mais econômico, mas a verdade é que na bancada evangélica tem muito interesse econômico, na bancada do agronegócio também tem muito interesse ideológico. Essas formas de poder, elas não atuam de forma isolada, elas se reforçam mutuamente. Quem tem poder econômico vai utilizar do seu poder material para influenciar na ideologia, e quem tem muita influência sobre a ideologia de um determinado estado vai tentar utilizar desse poder ideológico para obter benefícios econômicos. É justamente dessa interação entre poder econômico e poder ideológico dentro de um determinado estado que a gente consegue entender melhor como esse país vai atuar geopoliticamente. Agora, no léxico das relações internacionais, da geopolítica, a gente vai traduzir esses poderes para dois conceitos principais, que é o de soft power e o de hard power. Quando a gente fala de hard power, a gente está falando do poder duro, a gente está falando do poder militar, do poderio armamentista de um Estado. Ou seja, como que um Estado vai conseguir os seus objetivos geopolíticos através do poderio militar. Né, seja ele direto, né, de você realmente entrar em uma guerra, ou você só ter o seu poderio militar como uma dissuasão, né, como uma ameaça para os países fazerem aquilo que você tem, né, de interesse. E o soft power, que é o poder brando, ele está muito mais ligado ao poder ideológico, né, de você conseguir influenciar através de músicas, através do cinema, através de meios que não sejam os militares, para que outros estados façam aquilo que você tem interesse. Agora, dentro do poder brando, você também pode ter algumas influências econômicas. Lembra que eu falei que o poder ideológico e o poder econômico, eles estão juntos, eles estão ligados? É porque no poder brando você também pode utilizar o seu poderio econômico como meio de sanções. Ou seja, você utiliza sanção ou talvez tarifas para você conseguir que um país faça o que você quer sem você utilizar o poder militar, né? O hard power no caso. Então veja que a geopolítica, ela é realmente muito complexa. Os estados, eles não são atores unitários. Ele não é um bloco monolítico, ele é extremamente heterogêneo, extremamente complexo. E quando você tem a relação entre diversos entes, né, diversos estados que são extremamente complexos, diferentes entre si, você vai ter um sistema internacional extremamente complexo e que sempre está
em conflitos. Isso é inevitável, infelizmente. Mas é exatamente essa complexidade que faz a geopolítica ser tão interessante e tão importante de ser estudada. Cada decisão internacional é o resultado de disputas políticas, econômicas, sociais, dentro e fora do Estado. Então a política internacional ela começa muito antes de um chefe de Estado se reunir com outro chefe de Estado. A política internacional ela começa dentro do próprio Estado, onde empresários, partidos políticos, sindicatos, militares, movimentos sociais, eles vão disputar pelo poder do Estado, em diferentes grupos. Então nada na geopolítica é por acaso, tem muito interesse por trás. Então para se analisar geopolítica você precisa identificar quem é o grupo que mais está ganhando com determinada decisão ou quem está mais perdendo, e a partir daí você vai ter uma análise muito mais certeira sobre o que está acontecendo no mundo. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, e se você gostou, dá o like e me segue porque tem vídeo todo dia.